para mais um estudo do livro Céu e Inferno. Que a paz de Deus esteja conosco. Meu nome é Renato de Lima e hoje eu trago para vocês um estudo sobre o relato de um espírito feliz que nos conta o que ele encontrou no plano espiritual e como foi o seu desencarne. Mas antes de nós entrarmos especificamente no estudo de hoje, façamos juntos uma leitura de um trecho do Evangelho e façamos uma pequena prece para que possamos buscar sintonia com os nossos irmãos do plano espiritual da Casa de Clarence, que nos auxiliam no estudo de hoje. O trecho do Evangelho reservado para hoje está no capítulo 16. O item se chama A Verdadeira Propriedade. Diz assim: verdadeiramente, um homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que o deixa ao partir, ele desfruta durante sua permanência na terra. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva consigo. O que ninguém tem o poder de lhe tirar. E o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Façamos então, eu convido vocês então para fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo, buscando sintonia com os nossos irmãos do plano espiritual da Casa de Clarence. Peço a vocês então que cerrem os olhos, pensem na figura do nosso amigo e Mestre Jesus e que possamos dizer assim: amado Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, amado Pai Celestial, querido Pai amoroso, agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada de nos mantermos unidos em estudo, buscando o Senhor Jesus nas palavras que nos chegam através do livro Céu e Inferno, o entendimento e o aprendizado das coisas que nos aguardam no plano espiritual. Que teu amor, Senhor, possa nos abençoar, possa abençoar também os nossos irmãos do plano espiritual da Casa de Clarence, para que possamos ter momentos de estudos proveitosos e de boas reflexões que nos auxiliem em nosso crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nosso estudo de hoje está na segunda parte do livro Céu e Inferno. Nessa parte do livro Céu e Inferno, Kardec nos traz uma série de relatos, uma série de entrevistas, se podemos dizer assim, com espíritos desencarnados que vão nos contando como eles desencarnaram, o que eles sentiram durante o processo de desencarne e como eles se encontram no plano espiritual após o desencarne. Alguns conceitos, inclusive, que Kardec já havia desenvolvido, já havia investigado no Livro dos Espíritos, são agora aprofundados e exemplificados através desses relatos. E se por acaso alguém ainda não acreditar na vida após a morte, na permanência, na existência da vida ainda como espírito após a morte do corpo físico, porque ninguém voltou para contar, a gente pode apresentar justamente essa parte do plano do livro Céu e Inferno, que nos traz uma série de relatos justamente de espíritos que voltaram para contar o que encontraram, voltaram para contar o que foi, o que eles sentiram e como foi esse desencarne. Kardec, didático como sempre, ele agrupa esses relatos de acordo com a situação do espírito após o desencarne. Então ele agrupa lá, a gente vai encontrar relatos de espíritos considerados felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos endurecidos e assim por diante. Isso é apenas uma divisão didática que Kardec faz para que a gente possa entender e aprender com esses relatos, ou como, se vocês quiserem, se vocês preferirem, essas entrevistas que foram feitas com os espíritos desencarnados. O relato de hoje é de um espírito considerado
em uma situação feliz após o desencarne. Que era conhecido do médium que recebeu a mensagem, que serviu de intermediário para essa entrevista, para esse relato, e que desencarnou em um afogamento acidental. Seu nome, que é um pouco estranho para nós, mas que é simples para nos países de língua francesa, se chama Sidonie. E seu relato começa assim. Kardec pergunta: podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa morte? E ele responde: depois de afogado, sim. Por que não antes? Tu os conheces. Ele já aqui no início do relato dele já confirma, né, que os médios já o conheciam, já sabia dos detalhes do desencarne dele. Então ele não se detém nos pormenores explicando como é que foi, porque ele sabe que o próprio médium ali já sabia do que se tratava. E o livro também não se detém em registrar o que foi ou como foi a morte ou o desencarne dele, e foca no que era mais importante, que é justamente o relato de o que aconteceu após o desencarne, o que aconteceu no plano espiritual após o desencarne dele. Né? Mais uma vez, já dando um exemplo, né, de que ele realmente já é um espírito um pouco mais evoluído, que não se detém em coisas fúteis, em curiosidades. Ele se detém no que é mais importante, no que é o foco realmente e o objetivo daquele estudo. E aí Sidonie continua o relato dele. Kardec pergunta: quereis, pois, nos descrever vossas sensações após a morte? E ele responde: fiquei muito tempo sem me reconhecer, porém, com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercam, quando a luz se fez, ela me inundou. Tu podes confiar, porque sempre encontrarás mais do que esperavas. Podemos ver aqui que, embora ele seja um espírito considerado feliz, em um estado feliz após o desencarne, ele também experimentou um período de perturbação, ou seja, entre ele desencarnar, se desligar do corpo material, se ver no plano espiritual e se efetivamente estar numa situação mais feliz ou uma situação agradável, ele experimentou um período de perturbação, em que ele fala aqui, né, fiquei muito tempo sem me reconhecer. Eles não dão uma ideia de como é essa perturbação. Né? É como se você acordasse de um sono muito profundo em que você não tem, por alguns instantes, você não tem noção de quem você é, de onde você está, e você leva algum tempo para conseguir ter essa consciência, readquirir essa consciência. E confirmando, inclusive, o que Allan Kardec já havia investigado no Livro dos Espíritos, onde há também algumas perguntas que tratam dessa perturbação e explicam, os espíritos dão algumas explicações sobre essa perturbação. Eles nos dizem, inclusive, que esse período de perturbação varia de acordo com a elevação do espírito. Quanto mais elevado, mais desprendido da matéria, menor esse período de perturbação. Quanto mais preso à matéria, quanto mais materialista, quanto mais fixado na vida material, mais difícil e mais prolongado é esse período de perturbação. E ali ainda no Livro dos Espíritos nós encontramos ainda uma explicação que eles dizem, né, que o conhecimento do Espiritismo auxilia para que esse período de perturbação seja menor. Ou seja, o fato de nós, ainda encarnados, já termos consciência de que existe vida no plano espiritual, que nós somos espíritos imortais e que a nossa existência vai prosseguir além da vida do corpo físico, a noção de que nós, como espíritos, vamos continuar existindo e que vamos encontrar no plano espiritual uma existência de acordo com aquilo que fizemos durante a nossa vida como encarnado, essa consciência, esse conhecimento auxilia para que esse período de perturbação diminua, seja menor, né? Mas o que faz realmente a diferença é a prática do bem e a consciência pura. Isso a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, essa explicação dos Espíritos, quando Kardec faz questionamento sobre isso, né? E aí, eu trago para vocês um relato, uma outra mensagem de André Luiz, que ele nos conta uma história
de uma menina que desencarnou e que ilustra bastante essa situação da perturbação após o desencarne, né? Durante esse processo de desencarne. Esse texto está no livro Os Mensageiros, né? Quem nos traz é André Luiz, está no capítulo 48, onde ele conta a história de Cremilda, uma menina de uns 30 anos aproximadamente, e que uma vez desligada do corpo físico, ela permanecia junto ao seu corpo no necrotério, se negando a se desprender, se negando a sair daquela situação. Junto ao seu corpo, na cabeceira, né, da cama onde ela se encontrava, o seu noivo, muito amoroso, muito paciente, já desencarnado também, chamava por ela. Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Chamava por ela carinhosamente para que ela saísse daquela situação e seguisse com ele no plano espiritual. Mas quanto mais ela escutava o noivo, mais ela fechava os olhos e não queria ouvir o noivo, né? Morrendo de medo de se desprender do corpo e sair e seguir no plano espiritual. E aí, nessa situação, foi preciso que Aniceto, que era o guia espiritual que estava acompanhando o André Luiz nas suas tarefas, se aproximasse, afastasse momentaneamente o noivo daquela situação, se aproximasse de Cremilda, se apresentasse como médico e a convencesse muito carinhosamente de que ela precisava de um novo tratamento, e foi explicando para ela, foi convencendo de que ela precisava adormecer para poder descansar, e aí ele aplicou passos tranquilizantes na Cremilda, ela finalmente conseguiu relaxar, vencer aquele medo, e aí ela teve condições de ser levada pelo seu noivo para ser acolhida no plano espiritual. Aniceto, ao terminar esse trabalho, ele ainda faz a seguinte observação: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Ou seja, ele conta então que a Cremilda era uma pessoa boa, tinha virtudes, cultivou virtudes durante a vida, e por isso que a esperava no plano espiritual não era um sofrimento, era uma situação de relativa felicidade. Mas a sua ignorância quanto à existência da vida espiritual e o medo decorrente dessa ignorância fazia com que ela se retivesse junto ao corpo material. Ele já no livro, inclusive, eles descrevem que ela já não tinha mais nenhuma ligação efetiva com o corpo, mas ela permanecia voluntariamente ali sobre o corpo, né, tentando se manter presa ao corpo por conta do medo que ela enfrentava. E era justamente pela ignorância ou pela falta de conhecimento do que é a vida espiritual, da existência da vida espiritual. E ele esclarece, inclusive, que se ela tivesse minimamente uma orientação religiosa, que falasse para ela, que já tivesse durante a vida cultivado nela a ideia de que nós permanecemos vivos após a morte do corpo físico, isso teria ajudado a diminuir esse processo, ou diminuir essa sensação de medo, ou essa perturbação que ela teve durante o processo de desencarne. Isso é uma prova, uma ilustração bem clara de que o conhecimento espírita pode nos ajudar no processo de desencarne, para que ele seja mais tranquilo e que esse processo de perturbação seja mínimo possível. Mas evidencia também que foram as obras dela, ou seja, o que ela fez de bem, o que ela fez das virtudes que ela cultivou durante a vida, é que garantiram para ela que o seu estado, o seu acolhimento no plano espiritual não lhe aguardavam sofrimentos, né? Ou seja, a situação que ela teve direito, ela encontrou efetivamente após o desencarne, foi garantida pelas suas boas obras, confirmando então que a gente viu lá no Livro dos Espíritos, que também Sidonia nos traz no relato, e que essa história da Cremilda também nos confirma, de que o conhecimento auxilia,
E é importante porque pode evitar sofrimentos no momento do desencarne. Mas o que vai fazer realmente diferença são as nossas boas ações, as nossas virtudes, aquilo que a gente cultiva de bom nos nossos atos do dia a dia. Mas então, voltando agora aqui para o nosso amigo Sidonie, ele continua seu relato dizendo assim: nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato, compreendeis? É uma admiração, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. Aqui, novamente, nós temos a descrição do que já havia sido investigado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Sidonie nos conta que as percepções que ele tem no plano espiritual não dependem mais dos órgãos dos sentidos. Ou seja, ele não precisa mais dos olhos para ver, dos ouvidos para ouvir, nem da pele para ter o tato. Todo o corpo dele, todo o perispírito dele é capaz de ter percepções do que está ao redor dele no plano espiritual. Kardec, inclusive, tem um trecho bem importante no Livro dos Espíritos, chamado Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos, que está lá no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, em que ele faz uma descrição detalhada de como é isso, né? De como o perispírito que acompanha e permanece ligado ao espírito após o desencarne permite que o espírito perceba o mundo ao seu redor e que essa percepção não é circunscrita aos órgãos dos sentidos. O perispírito continua tendo, podemos dizer assim, cópias do que era o nosso corpo material, ou seja, o perispírito continua tendo olhos, bocas, ouvidos, como nós temos enquanto encarnados. Só que a percepção não fica mais circunscrita a esses órgãos. A percepção pode se dar por qualquer parte pelo perispírito como um todo, não exclusivamente pelos órgãos dos sentidos. E isso é uma coisa nova também, é uma forma nova de perceber o mundo ao nosso redor. A gente passa a vida toda de encarnado, percebendo o mundo através dos órgãos dos sentidos. No momento que você desencarna, essa percepção não fica mais restrita a esses órgãos e podem perceber coisas que nós normalmente não perceberíamos enquanto encarnados. Então também é uma coisa, é uma situação que demanda algum tempo para nós nos adaptarmos a essa nova percepção. E novamente, quanto mais elevado for o espírito, menor vai ser o período de adaptação a essa nova situação. Segundo, mais adiante, seguindo ainda agora no relato de Sidonie, no próximo trecho ele tenta nos descrever como foi a sensação de alívio e de felicidade que ele teve no momento que ele se viu liberto do corpo material. Ele usa, inclusive, termos e tintas bastante fortes para tentar nos descrever como é que é esse contraste entre uma situação de constrangimento, de dificuldade, de peso, vamos dizer assim, e a situação de liberdade, de alívio e de satisfação que ele teve quando se viu livre do corpo físico. Ele nos diz assim no seu relato: imaginai que estáis encerrado em um calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por uma ardente fornalha. Que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la. E aí vai desfilando, listando uma série de descrições desagradáveis. Em seguida, para fazer o contraste, ele fala: e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai cercados de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeando-vos, semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito, que o suporta e balouça qual flor que da fronde se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita, dessa transição. Então ele tenta aqui nos dar, através de uma descrição, primeiro muito penosa e depois muito agradável, da sensação de alívio e de liberdade e de satisfação que ele sentiu no momento em que ele se viu livre do corpo material.
Mas apesar de todo esse esforço, ele ainda reconhece que apesar de todo esse esforço, todas as palavras que ele usou são ainda insuficientes para nos dar a ideia real de quão grande é o prazer de se ver desencarnado e livre da matéria, trazendo em seu coração a bagagem de boas ações. Mas Kardec ainda não se vê satisfeito, ele ainda pergunta mais. Ele pergunta para Sidonie: a vossa posição feliz foi feliz desde logo que entraste no mundo dos espíritos? Ou seja, ele quer saber se logo assim que ele desencarnou ele já se viu feliz nessa situação prazerosa que ele descreveu? E ele responde: não, tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com meu Criador, porém a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou o bem, que o mal depressa extinguiu. Interessante notar que, mesmo sendo uma pessoa boa, sendo um homem bom durante a sua vida, faltava ainda a Sidonie uma fé viva que o ligasse a Deus de uma forma mais concreta, mais efetiva. E isso lhe custou algum sofrimento no plano espiritual. Vejamos que ele não lhe foi cobrada assistência a cerimônias nem rituais de qualquer espécie, mas uma fé íntima e verdadeira que o ligasse a Deus de uma maneira mais forte, mais concreta. O que também corrobora com que Kardec já havia investigado no Livro dos Espíritos, quando ele trata da adoração exterior, em que os espíritos respondem que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Então, essa falta dessa ligação mais íntima e pessoal com Deus, né, dessa fé um pouco mais forte, mais vivenciada intimamente por Sidonie, lhe causou algum sofrimento e levou algum tempo até que ele pudesse realmente entrar nessa situação, essa situação de felicidade que ele descreveu. Mas outra coisa importante também da gente destacar é que ele fala que o bem mais insignificante que ele fez foi levado em conta. Isso é importante a gente ter em mente, porque isso demonstra que, por menor que sejam as nossas boas ações, elas serão levadas em conta, elas nos auxiliarão a entrar nessa sintonia com Deus e a desenvolver os nossos potenciais de amor que ainda temos em nossos corações como germes. Então, e que esses pequenos passos que nós damos a cada pequena obra, a cada pequena ação, são importantes na nossa vida. Podem representar e fazer toda a diferença no momento que a gente desencarnar. Isso é importante para que a gente possa refletir sobre como têm sido os nossos atos e o que nós temos contribuído, o que a gente tem feito para construir uma situação mais feliz após o nosso desencarne. Mas é importante mostrar que também, por menor que seja a ação, elas serão tomadas em conta. Se eu me lembro, inclusive, o André Luiz, que no Nosso Lar, ele nos conta que após o seu desencarne, ele toma conhecimento que a única pessoa que ainda rezava por ele no plano material, após o seu desencarne, era uma senhorinha que ele tinha atendido muito a contragosto, gratuitamente em seu consultório, e que fazia preces em agradecimento, e que essas preces eram tão cheias de um sentimento sincero de gratidão que auxiliavam o André Luiz após o seu desencarne. Mostrando também que, por menor que tenha sido a ação dele do bem, ela fez diferença para ele depois que ele desencarnou. Seguindo mais adiante, Allan Kardec pergunta sobre a filha de Sidonie, que já tinha desencarnado já há algum tempo, e ele informa que a sua filha já havia reencarnado, que se encontrava na Terra em missão. E Kardec ainda pergunta, e qual é a situação dela? Ela está bem? Ela vive feliz? E ele fala, não, a vida dela vai ser uma vida bem sofrida. Ela já esperava por isso, porque ela vivia em missão, que ele iria auxiliá-la no que fosse possível, mas que ele tinha consciência de que ela superaria essa
essa situação porque ela veio em missão. E como a gente sabe já, até mesmo pelos estudos que nós já fizemos do Livro dos Espíritos, que os espíritos que reencarnam em missão são espíritos um pouco mais elevados e que vêm para cumprir uma tarefa importante, que pode ser grande ou pequena, isso aí varia ao infinito, mas que vem para dar testemunho das virtudes que ele já tem e cumprir alguma tarefa que seja importante. Mais uma vez, aqui os relatos do Sidonias confirmam o que a gente já viu lá no Livro dos Espíritos. E aí, nesse momento, a entrevista, ou enfim, a comunicação com o Sidonia é interrompida e um outro espírito se aproxima do médium e toma a palavra. E Kardec tem o seguinte diálogo com esse espírito. Kardec pergunta, queira dizer-me o seu nome? E o espírito responde, Valéria. Podeis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? E ela responde, não. Estás arrependida dos vossos erros? Pode julgá-lo. Quem vos trouxe aqui? Sidonia. Com que fito? De me ajudares. E foste vós que ainda há pouco me impediste de escrever? Sidonia me colocou em seu lugar. Que relação há entre vós e ele? Guia-me. Em seguida é feita uma prece por esse espírito, ele é afastado e Sidonia novamente toma a palavra. Então revela que ele ajuda regularmente espíritos sofredores e que esses melhorando também passam a ajudar outros espíritos, nos demonstrando aí, nos dando uma ideia de qual é a ocupação dos espíritos no plano espiritual, desses espíritos considerados felizes. Ele então nos fala que essa ocupação é de ajudar o próximo, né? De ajudar aqueles que estão mais necessitados, que esse é um processo de auxílio mútuo, ou seja, ele auxilia esse vai melhorando, esse, à medida que ele melhora, ele também passa a auxiliar os outros e no final todos vão crescendo e evoluindo em conjunto. Mas então fica uma pergunta, né? Assim, a gente tem, inclusive na literatura espírita, muitos exemplos desse tipo de auxílio, né? André Luiz, a obra do André Luiz toda é muito rica nesses relatos. Mas então fica uma pergunta. Se o espírito que está auxiliando e o espírito auxiliado, né, o necessitado, ambos estão no plano espiritual, por que trazê-lo ao contato de um médium para ser auxiliado? E aí, novamente, André Luiz vem ao nosso auxílio, lá no livro dos Mensageiros, no capítulo 48, quando ele faz essa pergunta para o Aniceto, que é o seu guia, né, seu mentor, e Aniceto responde assim, de fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuído de doentia saudade do agrupamento. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Ou seja, ele deixa claro que assim, o auxílio de um desencarnado para outro desencarnado no plano espiritual se opera também é possível, também ocorre, mas que existem alguns espíritos que estão ainda tão ligados à matéria que recebem mais facilmente a impressão ou as mensagens ou auxílio através de um encarnado por conta do magnetismo que uma pessoa encarnada possui que um desencarnado já não possui, né? Ou seja, enquanto nós estamos encarnados, nosso corpo material e a nossa ligação com o corpo material nos deixa envoltos em um magnetismo vital que auxilia para que a mensagem, o auxílio a esses irmãos seja mais efetivo, estoque o coração deles de uma maneira mais forte do que no processo de desencarnado para desencarnado não ocorreria. Com esse relato sobre o auxílio mútuo, sobre a forma, né, da ocupação dos espíritos, de auxílio mútuo no plano espiritual, Sidonia encerra o seu relato, encerra, por assim dizer, a sua entrevista e nos deixa essa mensagem clara de que é através desse amor ao próximo, desse auxílio mútuo, é que nós vamos conseguindo crescer e vamos cultivando valores que realmente poderão nos acompanhar
após o nosso desencarne. Que fique essa questão aí para a nossa meditação. Para encerrar, então, o nosso estudo de hoje, eu gostaria de deixar com vocês um trecho de uma mensagem, de um texto de Emmanuel, que se encontra lá no livro Fonte Viva, na lição 168, que tem o título Entre o Berço e o Túmulo, e que diz assim: Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro invariavelmente dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás a tua alma as riquezas da vida eterna. Que possamos, então, ficar com a reflexão que Emmanuel nos convida a fazer, para que possamos usar e usufruir de tudo de material que temos ao nosso redor, ao nosso dispor enquanto encarnados, para cultivar os valores que serão efetivamente efetivos e que farão diferença na nossa existência como espíritos no momento em que desencarnamos. Que possamos cultivar tesouros no céu, como nos disse o Mestre Jesus, e não os da terra que a ferrugem corrói. Que possamos, assim, encerrar o nosso estudo de hoje, permanecendo com várias proposições de reflexões que possam nos engrandecer e nos auxiliar no processo de aprendizado, crescimento e evolução que nunca cessa. Convido então vocês agora, para encerrar o nosso estudo de hoje, a fazer uma prece agradecendo a oportunidade que nos foi dada de estudarmos em conjunto. Façamos então, fechemos então os nossos olhos mais uma vez, pensando mais uma vez na figura amiga do nosso Mestre Jesus e dizendo assim: Amado Mestre Jesus, querido amigo, que tantas luzes nos trouxe e continua a nos guiar os passos, abençoa-nos, Senhor, a todos que estão hoje incluídos neste estudo de hoje, que possamos, Senhor Jesus, aprender sempre e a cada passo do caminho, cultivando as virtudes que temos em nossos corações e que necessitam de cultivo, de amparo para crescerem e se multiplicarem, que possamos cultivar esses tesouros que carregaremos conosco de virtudes depois do nosso desencarne. Que possamos, Senhor Jesus, continuar no caminho do bem, contando com teu auxílio, teu amparo e com teu amor. Abençoa-nos, Senhor, e nos permita continuar ligados a essa casa espírita que tanto nos tem ofertado de oportunidades de aprendizado e de crescimento. Abençoa, Senhor, te pedimos também a casa do irmão Clarencio, que ela possa continuar sendo esse ponto de luz que ilumina todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, até o próximo estudo.